Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com mais uma mensagem de Deus para a sua vida. É o programa Com Fé é Possível, que já está no ar há mais de 4 anos e meio. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e Ramp Lorenzetti Comércio de Peças. Como apoiadores, estão conosco Moda Vírus, CP Imóveis e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Todos nós procuramos avançar com fé e confiança. Não queremos ter que enfrentar dias nebulosos, incertos. Mais do que feliz é a pessoa que confia no Senhor Deus. Com as notícias dessa semana, confesso que fiquei bem pensativo. Estaria chegando novamente mais uma fase complicada? Me refiro ao pronunciamento da OMS na semana passada, declarando emergência internacional por causa da varíola dos macacos. Começam a intensificar as ações de monitoramento e a população ficando refém de imposições que geram cada vez mais o controle das pessoas. Como pregador do Evangelho, eu só quero dizer uma coisa: tudo está se cumprindo, palavra por palavra do que a Bíblia nos apresenta. Mas o que ela nos apresenta, pastor Edgar? Que haverá um governo mundial onde ninguém vai comprar ou vender sem que tenham a marca em sua mão direita ou na testa. Todo o conteúdo da Bíblia vai sendo comprovado pela ciência. Por exemplo, a Bíblia fala de tudo o que aconteceu no Egito. Lá está o Egito com as evidências. A Bíblia fala do Rio Jordão, do Rio Nilo, das montanhas em Jerusalém. Tudo está lá para ser visitado e comprovado. Mas tem assuntos ainda questionados. Por exemplo, existe céu e inferno? Pense por um instante. Se tudo o que aconteceu no passado, a Bíblia já registrou, se tudo o que vivemos no presente também é contemplado pela Bíblia Sagrada, você não vai acreditar no que nos aguarda no futuro? Que existe sim um céu e um inferno? A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Palavra inspirada, apta para te curar, transformar e conduzir para Cristo, que é o único Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que todos nós possamos acordar, despertar a nossa fé, porque breve Cristo voltará para buscar o seu povo. No programa de hoje, quero falar sobre primavera, verão, outono e inverno. Baseado no livro de Daniel, capítulo 2, também em 2 Timóteo, capítulo 4, nós podemos ver, meus queridos, que quase todas as histórias na Bíblia são marcadas por tempos, por épocas, por estações. Parece que em cada tempo, época ou estação, houve uma mudança significativa na história. No Novo Testamento, temos a genealogia de Jesus. Leia com atenção para você ver algo muito interessante. Houve 14 gerações desde Abrão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações.
Leia Mateus 1:17. O evangelista Mateus teve a clara intenção de mostrar que, de 14 em 14 gerações, houve mudanças importantes, significativas na história dos israelitas. A cada 14 gerações, houve mudança nos tempos de Israel. Velhas estações terminavam e novas estações se iniciavam. Podemos então facilmente compreender que Deus é o autor das novas épocas. Em Daniel capítulo 2 e o verso 21, a Bíblia diz: é Ele quem faz mudar os tempos e as estações. Quando no Novo Testamento, lemos em 2 Timóteo 4:21, quando Paulo escreveu a Timóteo: apressa-te a vir antes que chegue o inverno. O ano tem exatamente 4 estações: primavera, outono, verão e inverno. Estas 4 estações representam a ordem cronológica da vida humana. As 4 estações do ano representam as fases da vida de todo ser humano. Veja o que Deus disse a Noé logo após o dilúvio, lá em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Agora, se as 4 estações do ano representam fases na nossa vida, precisamos então entender que cada uma dessas fases existem para termos oportunidades que não podem ser perdidas. A vida é feita de oportunidades. Todos os dias da nossa vida recebemos oportunidades, algumas para o bem e outras para o mal. Existem oportunidades que nós perdemos que até podem voltar de novo, mas existem oportunidades que nunca mais voltarão. Todos nós já ouvimos que há 3 coisas que não têm volta: a palavra falada, a bala atirada e a oportunidade perdida. A Bíblia fala dessas 4 estações. Então, vamos discorrer sobre isso. A primeira delas, quero mencionar a primavera. A palavra primavera vem do latim, prima mais vera. Prima significa primeira e vera quer dizer verdade. Primavera é, portanto, a primeira verdade da vida. No Brasil, a primavera vai de 23 de setembro a 21 de dezembro. É uma época temperada. Na primavera não há nem calor nem frio. Um tempo muito gostoso, maravilhoso. O sábio Salomão, escrevendo sua declaração de amor à sua noiva sunamita, falou a respeito da primavera. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. A voz da rola ouve-se em toda a terra. Um versículo que está escrito em Cantares 2:11. Primavera fala que a vida é cíclica e dinâmica. O que ontem eram galhos secos, hoje é cheio de vida. O que ontem era cinzento, hoje é verde. O que ontem era aparentemente sem vida, hoje é florido. A primavera é a época das flores, das plantas e, de certa forma, nos fala também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Jesus é comparado na Bíblia ao lírio dos vales. Ele diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. No dia em que Jesus nasceu, houve manifestação de um coral celestial. Era o lírio brotando entre os espinhos deste mundo.
Durante 3 anos e meio, Jesus anunciou os valores do reino dos céus. Era o lírio demonstrando a sua real beleza. Um dia pregaram Jesus na cruz, lá no alto do Calvário. Era o lírio sendo esmagado, porém, exalando o perfume do seu amor. Depois de permanecer por 6 horas na cruz, Jesus expirou. Era o lírio murchando temporariamente. Jesus ficou detido na sepultura apenas por 3 dias, porque depois reviveu. Era o lírio brotando novamente, para espanto do diabo e vergonha do inferno. Se em tua vida estás vivendo a primavera, tempo das flores, tempo que tudo vai bem, que tudo está dando certo para você, aproveite então a oportunidade para agradecer a Deus por todas as bênçãos. Por falar nisso, você já agradeceu pela vida hoje? Pela paz no seu coração? Pelo ânimo para continuar? Todos os dias enfrentamos desafios. Alguns parecem ser intransponíveis, mas com fé podemos todas as coisas. Através desse programa, o nosso desejo é que você tome uma atitude diferente em relação a Deus, às pessoas que o cercam, em relação à sua comunhão com Deus, indo para uma igreja, frequentando uma igreja e alimentando o seu espírito. Porque assim como o nosso corpo precisa do alimento para se manter saudável, com energia, também a nossa alma. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ter momentos de oração, muitas vezes sozinho, mas também juntamente com nossos irmãos. Pense nisso. A primavera, um tempo bom da sua vida, está chegando com a presença de Deus conduzindo as suas decisões. Em segundo lugar, queremos falar sobre o verão. O verão é a estação mais quente do ano. A temperatura sobe muito, faz muito calor. No verão, as árvores estão verdes e carregadas de frutos. Os dias são claros e, nesse período, a terra recebe mais chuva por causa da maior vaporização das águas. O verão significa tempo de frutificação. Nesse período, os dias são longos e as noites pequenas. Geralmente, o verão é também o período do ano reservado às férias. Ah, que tempo bom! Espiritualmente falando, o verão é fase da nossa vida onde os nossos sonhos começam a frutificar e passamos a colher o que plantamos. Existe o tempo de plantar, mas existe o tempo da colheita. Ei, o verão é tempo de desfrutarmos do descanso e tranquilidade dos frutos colhidos. Tire tempo para descansar com a sua família, tire tempo para viajar com eles. O verão simboliza a época da vida em que tudo vai bem, a família vai bem. O dinheiro pode até não ter muito, mas tem o suficiente para as suas necessidades. Descanse, fique tranquilo. Lance toda a sua ansiedade em Deus e deixe que Ele faça por você o que você não pode fazer. Quando lemos em Filipenses, no capítulo 4 e o verso 6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Bênção de Deus! Nós precisamos tirar tempo para o nosso descanso, e esse período de descanso é representado pela estação do ano conhecida como verão. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Primavera? Verão? Então descanse em Deus, confie nele.
Permita que o Espírito Santo de Deus refrigere a sua alma com coisas boas, coisas que vêm do céu. O apóstolo Paulo nos alerta que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, que são de cima. Porque as coisas que são de cima são eternas. Já as coisas aqui da terra, tem muita coisa boa, legal, mas são coisas passageiras. Você pode usufruir alguns meses, alguns anos, mas termina. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, seguindo os seus mandamentos, vivendo o evangelho verdadeiro, sem mistura, começamos a usufruir um tempo maravilhoso, o verão. Nosso desejo é que as bênçãos de Deus envolvam toda a sua família, com fé e confiança, com amor e perdão. O terceiro ponto, nós sabemos de uma outra estação que é o outono. Aqui no Brasil, vai de 21 de março até 21 de junho. A palavra outono significa ocaso, decadência. Nessa estação, os dias ficam mais curtos e mais frescos. As folhas e frutas começam a cair. Agora, o outono simboliza um tempo perigoso na vida do cristão. É nesse tempo que começamos a nos relaxar com as coisas de Deus e da igreja. Às vezes o verão chega e tudo vai bem à nossa vida. Aí nós descansamos demais. Chega o outono da vida e ficamos relaxados. Tá tudo bem? Então, para que ir à igreja? Para que orar? Para que participar? Se eu não estou passando por nenhuma luta, nenhuma doença, nenhum problema. O outono. Quando pensamos nessas questões, meus amigos, no outono espiritual, o cristão fica indiferente à sua fé. Começa a pensar somente das coisas aqui da terra. Tanto os problemas quanto os investimentos que podem acontecer. Tudo o que é de Deus dá preguiça. Enquanto isso, as folhas vão caindo, os frutos que ainda restam também começam a cair. Uma decadência espiritual. Já não se pode aproveitar muita coisa na vida da pessoa que está no outono, pois as poucas folhas que restam estão amareladas, também prontas para cair. É nessa fase que muita gente se torna um cristão morno, apático, como os cristãos da igreja de Laodiceia. Leia em Apocalipse, a partir do capítulo 3, para você compreender bem isso. Pelo amor de Deus, não deixe a estação de outono transformar você numa pessoa morna. Seja na bonança, seja no descanso, ou na prova, na dificuldade, seja sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Salomão disse assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais você diga, não tenho mais neles prazer. Mas eu quero parafrasear as palavras de Salomão e dizer nesse programa, lembra-te do teu Criador nos dias de outono, antes que venham os dias de inverno. Todos os momentos de dificuldade na nossa vida, uma provação, uma doença, uma crise dentro da família, um sonho que não se consegue realizar, começa a conduzir a pessoa a uma decadência, a um marasmo, a um comodismo. Não permita que isso envolva a sua família, a sua vida. Peço que você, em oração, desperte hoje
e comece a buscar a presença de Deus. Desligue um pouco a televisão com outros programas nocivos, programas que não têm edificado em nada a sua vida. Desligue um pouco mais o seu celular e tenha momentos especiais com Deus, orando, lendo a palavra de Deus e estando presente na igreja, participando das bênçãos que Deus preparou com todo amor e carinho para você. O último ponto que eu quero abordar é sobre a quarta estação, o inverno. Lembra que falamos na primeira estação, a primavera, que simboliza o tempo de cantar. A segunda estação, o verão, que simboliza o tempo de descanso. A terceira estação, o outono, que simboliza o tempo que devemos cuidar para não desleixar na nossa fé. Mas a quarta estação é o inverno. No Brasil, vai de 21 de junho a 23 de setembro. É a estação do frio, onde os dias são mais curtos e por isso escurece mais cedo. O inverno simboliza a fase da vida de adversidade espiritual. Inverno fala de tempos difíceis, lutas, batalhas, guerras. Tempos que parece que as coisas não andam, que estamos estagnados. Sabemos que a vida não é um mar de rosas e que o inverno também existe, o tempo das adversidades. Foi justamente por entender isto que o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, escreve uma carta para Timóteo e diz para ele: Timóteo, se apresse e venha antes que chegue o inverno. Paulo sabia que o inverno estava chegando e o frio naquela prisão romana seria algo terrível. Por isso ele acrescentou na carta: quando vieres, traga também a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo sabia que ele iria precisar da proteção daquela capa quando o inverno chegasse. Sabe o que eu aprendo aqui com o grande apóstolo Paulo? Uma hora ou outra, o inverno chega à nossa vida. Mas nós precisamos nos preparar para o inverno. O sábio Salomão deixou registrado para nós termos o exemplo das formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e seja sábio. Quem sabe a fase que você está vivendo hoje seja o verão da sua existência ou primavera. Então deixa eu te dar um conselho. Se prepare com Deus, fortalecendo a sua fé, para que quando o inverno chegar, você não esteja desprotegido. Todos nós passamos pelas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A nossa vida espiritual também é feita de 4 fases. E com certeza a mais difícil de passar por ela é o inverno. Quero concluir dizendo algo especial. Se hoje você está vivendo o inverno da sua existência, eu tenho uma notícia boa para você. É inverno, está frio, mas Jesus está no templo. Veja o que disse o apóstolo João. Quero ler no capítulo 10, a partir do verso 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Mesmo que muitos preferem ficar em casa do que estar na igreja, mesmo que muitos cantores não cantem mais, mesmo que as orações não são mais tão fervorosas como antes,
quem sabe o inverno na sua vida. Lutas, provas, aflições, dívidas, doenças. Tudo isso parecendo que o inverno nunca vai acabar. Tenha fé. Leia mais a Bíblia e se envolva nos assuntos espirituais. A fé verdadeira em Jesus Cristo nos aquece de toda frieza espiritual. Creia cada vez mais nas promessas de Deus. Deus prometeu estar contigo. Deus prometeu te ajudar, te fortalecer. Cantares, no capítulo 2, o verso 20, diz: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, se foi. Aparecem as flores na terra, pois o tempo de cantar chegou. E eu quero declarar esta promessa, esta bênção sobre a tua vida. O tempo de cantar chegou. Lembre-se que para cantar, para viver momentos bons, precisamos sempre ter a presença de Deus em nossa vida. Amém? Eu agora quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Soberano e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais um programa em que trouxemos a mensagem da Tua Palavra. Eu oro abençoando todos os telespectadores que nos acompanham na TV Erechim e também através das redes sociais. Te peço a Deus para que a fase seja a melhor possível, uma fase em que as pessoas, juntamente com toda a sua família, estejam participando na igreja, em comunhão, juntos buscando a Tua presença. Deus vivo, oramos por aqueles que estão passando um inverno espiritual, um momento de decadência, um momento de lutas e dores. Muda tudo isso, querido Pai, transformando, colocando luz nesse caminho escurecido. Deus vivo e poderoso, nós te agradecemos por todas as bênçãos, por cada resposta às nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer o carinho de todos que nos acompanham e pedir também a sua ajuda. Você já colaborou com a equipe do programa Com Fé é Possível? Faça isso. Faça com alegria. Nos ajude. Você poderá dizer, mas eu não sou da igreja evangélica, ou eu não faço parte da Brasil para Cristo. Mas a evangelização rompe fronteiras e barreiras. Se você sente no seu coração que a mensagem desse programa tem edificado a sua vida, nos ajude. Não importa o valor, importa a maneira como você agirá. Está na tela os canais para você poder fazer isso. E nós, desde já, rogamos as bênçãos de Deus sobre a tua vida, para que nada falte, para que a prosperidade esteja presente em sua vida sempre. Também quero convidar para que você esteja conosco, conhecendo a Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim. Uma igreja séria, uma igreja comprometida com a verdade, com a palavra de Deus. Todas as quintas, 19h30, e aos domingos, 19h. Você será bem-vindo. Estará ouvindo uma mensagem bíblica, como transmitimos nesse programa, e receberá a oração. Você que está doente, você que conhece alguém que está doente, com algo em que a medicina não possa mais fazer nada. Eu quero lembrar que nós cremos num Deus poderoso, Deus do impossível. E temos ouvido todas as semanas depoimentos, testemunhos de milagres que Deus operou em nosso meio. Amém? Pode contar conosco. O telefone também está na tela, para você nos dar um retorno, um feedback ou pedir uma oração. E nós faremos com o maior prazer. Um abraço para você, a seus amigos e até o próximo programa, na paz de Cristo. Que minha coragem seja maior que meu medo.
e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522 4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.